Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Depois de discutir alguns aspectos genéricos do tratamento da insuficiência ventilatória aguda, como administração de oxigênio, quanto manter a saturação, indicação de suporte ventilatório mecânico, fisiopatologia, hoje eu selecionei 4 casos, de 4 causas comuns de insuficiência respiratória, para a gente discutir. Nosso primeiro caso é uma paciente de 35 anos, feminina. Ela refere dispneia intensa 1 semana, hoje mesmo ao repouso. O quadro iniciou com dor de garganta e febre, e no segundo dia ela percebeu uma sensação de aperto no peito, sibilância e tosse seca intensa. Apresenta crises semelhantes desde a infância. Nunca investigou ou tratou, mas nas crises ela refere melhora com nebulizações. História médica pregressa, ela refere alergias a poeira e produtos de limpeza e nega tabagismo. Ao exame físico, ela está em regular estado geral, cianótica, uma oximetria de 89% em ambiente, fala entrecortada, frequência respiratória de 24, usando musculatura acessória cervical intercostal, está em ortopneia com ancoragem, a ausculta pulmonar, o tórax é silencioso, a frequência cardíaca é 112, a pressão arterial de 140/90 com uma queda de 15 milímetros de mercúrio na inspiração. Ela tem bulhas hipofonéticas e demais sem particularidades. Qual que é o diagnóstico e como essa paciente deve ser avaliada e tratada? Algumas coisas aqui são interessantes. Então, primeiro, ela é jovem, o que torna a doença cardiopulmonar crônica mais difícil de a gente pensar. Ela tem crises desde a infância, né? Melhora com nebulizações, que normalmente são a forma mais comum de administrar beta-2 agonistas. Tem sibilância, né? Refere uma história de hipersensibilidade respiratória a alguns alergênios comuns, como poeira e produtos de limpeza. E de exame físico ela tem o tórax silencioso, essa queda sistólica na pressão arterial, que também é chamada de pulso paradoxal, e ortopneia com ancoragem. Então, tudo isso, como vocês já devem ter se dado conta, sugere fortemente o diagnóstico de uma crise aguda de asma. A asma é uma doença que é extremamente prevalente, principalmente aqui na nossa região. Tanto crianças como adultos é a causa mais comum de sintomas respiratórios crônicos, né? É uma doença que hoje dificilmente é fatal, mas é uma causa comum de busca de atendimento na emergência, nas crises agudas. A asma, como qualquer doença crônica, ela sofre de um problema que é a falta de adesão ao tratamento de longo prazo. Existe um desconhecimento muito grande sobre a asma por parte da população, a importância de diagnosticar e tratar adequadamente a asma. Os pacientes costumam conviver com os sintomas de asma e eles têm a ideia de que isso é uma coisa que é inevitável, quando hoje, com o tratamento adequado, mais de 90% dos asmáticos podem ficar assintomáticos. Então, o paciente que você vai provavelmente ver na emergência, tipicamente é aquele que se sabe asmático, mas não está fazendo tratamento, né? Ou não acompanha com o médico, ou não tem uma prescrição. A população desconhece o fato de que existe medicação de controle de asma, né? Se tem a ideia de que apenas o salbutamol de resgate é o tratamento da asma. Não se estressa o suficientemente o tratamento, a importância do tratamento de prevenção. Então, o paciente que usa corticoide inalatório, mesmo que seja numa dose moderada, ele não vai aparecer numa emergência com crise grave, como a paciente da vinheta. Geralmente, esses pacientes não fazem tratamento. É importante prestar atenção em alguns fatores de risco para a necessidade de UTI e ventilação mecânica, que é uma história prévia de intubação, uma admissão na UTI, mais de 2 hospitalizações ou 3 visitas ao departamento de emergência no último ano, e uso de mais de 2 unidades de spray de salbutamol por mês, além de condições coexistentes eventualmente. Principalmente prestar atenção em baixo suporte social. Avalie os sinais vitais, presta atenção na falta de ar, no padrão ventilatório,
Frequência respiratória, frequência cardíaca, avalia se tem pulso paradoxal, que é um indicador de gravidade. Vê se está usando musculatura respiratória acessória e examina o peito. Tá? A asma, se você está usando musculatura acessória em repouso, se você tem alteração de estado mental, se você está hipoxêmico, isso é uma crise de asma grave. A asma não costuma dar hipoxemia, a não ser em estágios finais de insuficiência ventilatória. Então, tem que prestar muita atenção nesses pacientes aí. O caso da nossa vinheta, tipicamente, é de uma paciente que está com uma crise aguda grave de asma. Se a exacerbação for leve ou moderada, então você vai ter um pico de fluxo de aproximadamente 40% ou mais. O que é o pico de fluxo? É um aparelhinho muito simples. Hoje em dia, antigamente ele era feito de um tubo plástico, hoje eles são na maioria das vezes eletrônicos, mas indisponíveis na maioria das emergências. Então você pede para o paciente soprar com toda a força e ele rapidamente vai medir quanto que é o pico de fluxo em litros por minuto. Você pode conhecer o prévio do paciente, que é raro, ou você pode utilizar uma calculadora e com peso, altura e sexo você consegue estimar o quanto que é o pico de fluxo para aquela pessoa. Se o pico de fluxo estiver maior do que 40%, então, por definição, isso não é uma crise aguda grave de asma. O paciente consegue completar uma frase, a frequência cardíaca está menor que 120, ele não tem pulso paradoxal e a oximetria em repouso acima de 90%. Então, começa com o beta-2 agonista inalatório. Tá? Você pode usar ambos nebulizador, que é o que a gente mais tem nos hospitais, ou você pode utilizar espaçador junto com os sprays, que são a forma mais científica, mais técnica de você conseguir administrar essas drogas com menores efeitos colaterais, maior segurança. Se não tiver resposta imediata, em 1 a 2 horas, inicia corticóide oral, tá? Ou se o paciente está recebendo corticóide sistêmico já, então tu já dá a dose de corticóide oral. O corticóide intravenoso, ele não é superior ao corticóide oral para melhorar uma crise aguda de asma. A única indicação de corticóide intravenoso é a incapacidade de tolerar medicação oral. Então, ou está muito dispneico, ou está vomitando, enfim, está com uma irritação gástrica, uma intolerância gástrica, então aí você administra intravenoso. Tá? Ambos vão funcionar no mesmo tempo e vão ter a mesma eficiência. Mas na primeira hora, o mais importante é mesmo o broncodilatador inalatório. Tá? Os beta-agonistas são os mais potentes para asma. Aqui a gente está vendo um estudo que eu acho muito interessante. Vocês estão vendo aqui a resposta percentual no pico de fluxo com a dose cumulativa de salbutamol em miligramas administrado. Então o paciente chega lá com 30% de pico de fluxo, uma crise grave. Depois de 1,2 miligramas, ele já passa para 45, e depois para 50, e ao longo das primeiras 2 horas, ele vai atingir até 60. Mas olha o que acontece quando a gente decompõe essa média nos grupos que precisaram de internação e aqueles que não precisaram. Claramente existe um padrão definidor de resposta aqui. Você vai ter pacientes que são a maioria que respondem muito bem ao beta-2 agonista nessas primeiras 2 horas e alguns que não respondem também. O que se imagina é que aqui a hipertrofia da musculatura lisa e a inflamação e edema da via aérea sejam componentes importantes dessa crise de asma. Então aqui é espasmo da musculatura lisa, que é onde atua o beta-2 agonista para aliviar. E aqui a gente está vendo edema, um componente mais inflamatório de asma, e aqui é o corticosteroide que vai funcionar. Então, nitidamente, se você tem um pico de fluxo para acompanhar essa resposta na emergência, você consegue separar nitidamente quem que é o paciente. Se você não tem, não consegue? Não, claro que não. Porque isso aqui vai aparecer na fisiologia, vai aparecer no exame físico. É o paciente que vai diminuir a frequência cardíaca, é o paciente que vai diminuir a frequência respiratória, a oximetria vai subir. Se o tórax é silencioso, vai começar a aparecer sibilo. Se o sibilo estava forte, ele vai ficar fraco. Então você tem como avaliar isso indiretamente, sem medir diretamente o pico de fluxo. Tá? É importante deixar claro aqui que o objetivo não é fazer com que o sibilo desapareça. Tá? Você não precisa estar sem sibilo para estar bem de uma crise de asma.
O que você precisa é estar com os sinais vitais absolutamente bem e um padrão ventilatório normal em repouso para conseguir ter alta da emergência. Aqui outro dado interessante, mostrando o que acontece quando você hiperoxigena pacientes com asma. Tá? Existem pacientes que quando recebem muito oxigênio, a PaCO2 dele vai subir. Tá? Então é importante, assim como no DPOC, evitar a hiperoxenasmo. Tipicamente esses pacientes asmáticos, como o problema é mais de ventilação e não de difusão de oxigênio, eles vão responder bem a doses de baixo fluxo de O2 por óculos nasal, catéter nasal, eventualmente uma Venturi 30%. Tá? Tudo isso para evitar o risco de você induzir uma hipercapnia com consequente comprometimento da consciência. Aqui nessa tabela a gente tem aqui as doses recomendadas das drogas mais utilizadas em asma na emergência. Os agonistas de curta ação, o spray de salbutamol, então são 4 a 8 puffs com espaçador a cada 20 minutos. Administra 3 doses por hora e continua a cada hora depois disso. Se você vai usar nebulização, a gente aqui no Brasil não tem o salbutamol gotas em todos os hospitais, a droga mais utilizada é o fenoterol. A dose de fenoterol no adulto é de 7 a 10 gotas. Tá? Você mistura isso com 3 ml e nebuliza a cada 20 minutos, na primeira hora 3 doses e depois a cada hora depois disso. Você pode associar o brometo de pratrópio tanto no nebulizador, a dose para nebulização é de 30 a 40 gotas para o adulto, como você pode ter ele no inalador separado ou, mais comumente, associado já no inalador com salbutamol. O ipratrópio ele não tem dados que indiquem o seu uso rotineiramente em crises leves a moderadas, mas nas crises graves de asma no adulto eles têm benefício. Tá? Então, se você tem crise grave de asma, o ideal é usar as duas drogas. Os corticoides sistêmicos, para o adulto, a dose de prednisona é de 40 a 60 mg via oral, ou equivalente, e de metilprednisolona pode ser de 80 a 125 mg EV. Depois a hidrocortisona e dexametasona, que são menos recomendadas pelo seu efeito exageradamente mineralocorticoide, com retenção de água, sódio e hipertensão. Então você tem aqui os dois protótipos, prednisona se for usar a droga via oral e metilprednisolona se for usar a droga IV ou intramuscular. Não existem trabalhos muito bons demonstrando claramente o benefício de utilizar corticoide inalatório na asma. Existem alguns raros trabalhos, né? Teoricamente a coisa é atrativa porque você pode administrar uma dose muito grande de corticosteroide tópico e poupando isso os efeitos colaterais de corticoide sistêmico, mas isso ainda não é aceito. De qualquer modo, aqui a gente tem fluticasona e budesonida, que estão aqui nas doses usuais para administrar em caso de você decidir seguir por essa linha. Aqui são tratamentos de resgate, ventilação não invasiva, que nós já comentamos na última aula. Existem alguns estudos em asma mostrando que ela é interessante. Você pode conseguir evitar uma intubação orotraqueal através do uso de ventilação não invasiva junto com todo o tratamento. Que a asma tipicamente é uma doença que em questão de algumas horas ela pode sair de um quadro muito grave para um quadro de normalização. Então, se você precisar de suporte não invasivo, ele está aqui para explicar. Epinefrina, em casos assim, emergência, quase parado. Não me lembro de ter tido usado isso na minha vida. Oxigênio, então, já comentamos, apenas para manter a oximetria maior que 92%. E existem alguns relatos de casos, não existe ensaio clínico randomizado com sulfato de magnésio. Isso ajuda a reduzir o tônus broncomotor na via aérea. A dose é 2 gramas EV ao longo de 20 minutos. Se o paciente, como na nossa vinheta, tiver uma exacerbação grave, então definida por um pico de fluxo menor do que 40% do previsto, não está conseguindo falar frases completas, tem que parar para pegar, está com uma frequência cardíaca acima de 120, uma frequência respiratória acima de 30, com um pulso paradoxal,
tem o pulmão silencioso ou então está sibilando muito e já chega com uma oximetria menor que 90%. Então, começa com altas doses de beta-agonistas mais brometo de protópio anticolinérgico, tá? Seja com nebulização ou com spray com espaçador, e corticóide oral, e ver naquele paciente que não está com a via oral. Depois de 1 a 2 horas, reavalia história, sintomas, sinais vitais, os resultados, o pico de fluxo e a oximetria. Continua o tratamento com oxigênio se necessário, vai reduzir, então, espaçar os beta-agonistas, os broncodilatadores, para cada 1 hora. Ajusta a dose de corticosteroides, tipicamente 12 em 12 horas ou 1 vez ao dia. E continua o tratamento por 1 a 3 horas. Dentro de 4 horas da emergência, você vai definir quem que você vai internar e quem você vai dar alta. Tá? Se o paciente teve uma boa resposta, não tem nenhum sinal de dispneia ou taquipneia no exame físico normal, você pode liberar ele da emergência. Com a receita de broncodilatadores a cada 4 horas, continuar o corticoide, continuar a sua medicação usual, se ele estiver usando, e procurar o médico dentro de 48 horas para fazer uma revisão. Resposta incompleta, você está na dúvida, então aí pode segurar um pouco mais na emergência, manter o tratamento e definir depois. Se o paciente não respondeu bem dentro de 4 horas, continua com sintomas graves, confusão mental, obviamente esse paciente vai ter que ser admitido. Aqui nessa avaliação também entram outros fatores. Então, como eu falei antes, né, suporte social ruim, analfabeto, já tem uma história de baixa adesão ao tratamento, dificuldade financeira. Então, tipicamente, esse paciente vai acabar entrando no hospital. Nosso segundo paciente de hoje, ele tem 38 anos e ele vem para emergência com dor torácica súbita e intensa, ventilatório dependente, empontado, associado a falta de ar muito intensa. Ele é previamente rígido, pratica esportes e fez uma cirurgia no tornozelo por uma fratura no futebol há 2 semanas. Frequência cardíaca na avaliação 125, frequência respiratória de 23. Ele está com uma oximetria de 80% em ar ambiente. A pressão é 100 por 60, não tem febre, a ausculta pulmonar é absolutamente normal. E na ausculta cardíaca ele tem uma hiperfonese e desdobramento do componente pulmonar da B2. A gente coloca ele numa máscara de oxigênio, leva ele para o departamento de radiologia e faz um raio-x. Campos pulmonares sem consolidações, seios costofrênicos livres, não tem derrame pleural, área cardíaca usual, nada no hilo. Tá? Então, raio-x de tórax absolutamente normal. O eletrocardiograma que a gente fez, esse aqui é a derivação D1 e D3, mostrando uma onda S proeminente em D1 e com onda Q patológica e uma onda T invertida em 3. Esse padrão aqui, quando você enxerga S1, Q3, T3, ele é muito específico, ele é insensível, ele vai aparecer em 20, 25% dos casos, mas ele é bastante específico para a condição que esse paciente tem. Se vocês já se deram conta, é TEP. A avaliação do paciente com suspeita de TEP começa com o cálculo, uma estimativa da probabilidade pré-teste. Aqui vocês estão enxergando a regra de Wells, que é a mais famosa para estimar a probabilidade pré-teste. Quando você usa uma dessas regras, a outra é o score de Geneva, você vai dizer que o paciente tem uma probabilidade pré-teste, uma probabilidade clínica baixa, intermediária ou alta, baseado no quadro clínico e nos fatores de risco. Aqui, então, sinais de TVP, taquicardia, imobilização prévia que o nosso paciente tinha, uma história prévia de trombose venosa, hemoptise ou neoplasia. Eu gostaria de estressar muito esse item aqui, que é muito importante, que é por isso que é importante coletar gasometria, eletrocardiograma e raio-x de tórax.
Porque é através desses exames iniciais que você vai dizer sim ou não para essa pergunta. Um diagnóstico alternativo é menos provável do que embolia pulmonar? Se sim, ele vai ganhar 3 pontos. Já vai passar para a probabilidade intermediária. Então você tem que ter excluído já pneumonia, pneumotórax, derrame pleural, insuficiência cardíaca antes de entrar no algoritmo diagnóstico do TEP. Essa aqui é a falha mais comum que eu vejo. Que é, será que é TEP? Sim, sempre pode ser TEP. É um diagnóstico que você tem que ter um alto índice de suspensão para conseguir fazê-lo adequadamente. Porém, com gasometria, eletrocardiograma, história, exame físico e raio-x, você consegue já eliminar uma série de possibilidades antes de entrar definitivamente na questão de qual exame fazer para confirmar o alfa-TEP. Esse é o algoritmo para o diagnóstico. Se você tem uma baixa probabilidade clínica, o melhor exame é o dedímero de alta sensibilidade. Se você não tem cirurgia prévia, não estava internado, não tem câncer, não está grávida, não está séptico, ou seja, você veio de casa e você tem um dedímero de alta sensibilidade negativo, o diagnóstico está excluído. Tá? Então, uma baixa probabilidade de embolia, mais dedímero de alta sensibilidade negativo, você descartou a possibilidade de TEP. Esse é o maior valor do dedímero de alta sensibilidade. Se ele veio positivo, probabilidade clínica, mas dedímero positivo, aí você vai ter que acabar fazendo exame de imagem nesse paciente. Pacientes hemodinamicamente estáveis, tá? Tem dedímero elevado, tinha probabilidade baixa, mas dedímero veio positivo, ou ele já chega com uma alta probabilidade clínica. Nosso paciente era provavelmente aqui. Ele já vai direto para a CT multidetector. A CT multidetector com protocolo de TEP, ela enche de contraste a circulação pulmonar e ela tem assim alta especificidade, alta sensibilidade para detectar trombos até hoje subsegmentares. Você não precisa necessariamente ter o pai de todos os trombos aqui, né? Aqui vocês estão vendo a zona do infarto pulmonar e um enorme trombo dentro da artéria pulmonar direita. Então, hoje a tomo multidetector ela é tão sensível que pacientes que estão fazendo exames por outros motivos, eles vão detectar pequenos trombos subsegmentares que você tem até que discutir qual que é a relevância clínica de aquilo ali. Se é realmente o causador de sintomas ou não. Se ela vem negativa, ela exclui o diagnóstico com a tecnologia atual. Se está instável, muito instável, está na UTI, está entubado, ventilação mecânica, chocado, você não pode remover esse paciente para o departamento de radiologia para fazer a toma multidetector. Então aí o eco à beira do leito ele vai te ajudar. Você vai suspeitar de embolia nesses casos de choque justamente quando você enxergar isso aqui. Um ventrículo esquerdo que é menor que o direito. Então isso é um corpo pulmonar agudo. A causa não é exclusivamente TEP, você tem outras causas. Mas você pode até pegar o transdutor vascular e já dar uma examinada no sistema venoso proximal da coxa para ver se você já acha algum segmento não compressível compatível com trombose venosa profunda. Tá? Então, se você tem um quadro clínico de choque, fatores de risco para TEP, excluir outras causas, faz uma eco e você encontra isso aqui, você pode fazer o diagnóstico de probabilidade de TEP, pelo menos operacional. Quanto ao tratamento, você vai cair em 2 categorias principais. Minto, agora são 3. O paciente típico, ele vai precisar de anticoagulação. Antigamente nós só tínhamos uma opção de anticoagulação rápida, que eram as heparinas, seja de baixo peso molecular ou seja a heparina convencional. Então, até 5 ou 6 anos atrás, todos os pacientes precisariam internar para iniciar o tratamento com heparinas e já começar o anticoagulante oral, que a única opção era a varfarina, e você ia esperar 3 a 5 dias para esse paciente ter alta com RNI terapêutico. Hoje nós temos uma nova classe de drogas, que são os novos anticoagulantes orais. Inibidores diretos da trombina,
antagonista do fator 10 ativado, rivaroxabana, dabigatran, apixabana. Essas drogas elas têm farmacocinética e farmacodinâmica bastante adequadas com a absorção via oral e tem efeito imediato de ação. Então, se você tem hoje um paciente com TEP que está estável, não está precisando de oxigênio, tem um ecocardio sem estresse do VD, ele tem troponina normal, NT-proBNP normal, e os sinais vitais estão absolutamente estáveis, você pode dar alta para esse paciente do hospital já anticoagulado com rivaroxabana. O dabigatran e o apixaban, eles utilizaram heparina antes de começar, mas a rivaroxabana, no estudo Einstein-PI, os pacientes tiveram alta direto com a dose plena de rivaroxabana. E isso foi exatamente igual em termos de desfecho e segurança para a heparina mais seguido de antagonista da vitamina K. Então existe a possibilidade hoje de fazer o tratamento ambulatorial de um TEP nos pacientes de baixo risco. Porém, se você tem ecocárdio com estresse de VD, necessidade de oxigênio, ou está em dúvida, o ideal é internar o paciente e já começar com heparina, seguido do anticoagulante de antagonista de vitamina K, ou manter com a heparina no hospital até ele estabilizar, e aí na alta já iniciar com dabigatran ou rivaroxabana. Os pacientes que têm choque sistólica menor que 90, mãos frias, baixa perfusão tecidual, eles têm indicação de fazer trombólise. Tá? Então o trombolítico está indicado nos casos de tromboembolismo pulmonar com instabilidade hemodinâmica, como seria o caso do paciente que precisou fazer ecocárdio, não conseguiu nem fazer a JTC para confirmar. Paciente de 76 anos, feminina, refere dispneia intensa há meses, hoje mesmo ao repouso. O quadro foi instalando-se insidiosamente, progressivamente ao longo de meses. Na última semana, ela acordou várias vezes à noite e precisou sentar-se e sair correndo para a janela em busca de ar. De história médica pregressa, ela nega tabagismo, mas é uma hipertensa há mais de 20 anos e uso de amlodipino e atenolol. Ao exame físico, ela está em regular estado geral, cianótica, uma oximetria de 84% em ambiente, fala entrecortada, frequência respiratória de 26, uso de musculatura cervical e intercostal, ortopneia, crepitantes bolhosos nos terços inferiores, sibilos, frequência cardíaca de 116, bastante hipertensa com a sistólica na casa de 180, e ela tem bulhas hiperfonéticas, sem sopros, ictus propulsivo e desviado, turgência jugular bilateral e edema de 2 cruzes em 4 em ambos os membros inferiores com cacifo. Então, algumas coisas interessantes aqui. Fator de risco, dispneia paroxística noturna, um quadro bastante grave na chegada. Sempre que você enxergar, em casos de dispneia, uso de musculatura acessória, isso significa morte iminente. Os crepitantes bolhosos, a hipertensão na apresentação e os sinais de hipervolemia, né, de pré-carga elevada. Como vocês já devem ter se dado conta, isso é um caso de insuficiência cardíaca. Esse seria o raio-x típico encontrado em um caso desses. Cardiomegalia, aumento das artérias pulmonares, linhas B de Kerley, fluido nos septos linfáticos, mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros, exatamente perpendicular à pleura. Tá? Então significa que tem líquido em excesso e os septos linfáticos estão reabsorvendo eles e acumulando o líquido. O líquido costuma se acumular, na região perilar, dando o que costuma se chamar de infiltrado em asa de borboleta. Nos casos agudos, você pode ter derrame pleural associado. Aqui nós não vemos. Tá? Então esse é um achado típico de edema pulmonar, cardiogênico. O eletro dela, com alterações inespecíficas de repolarização ventricular. É importante ter um alto índice de suspeição
para isquemia miocárdica nesses pacientes. Frequentemente a isquemia miocárdica pode causar descompensação aguda da função ventricular esquerda. Uma sobrecarga importante, né, uma voltagem muito exagerada, principalmente das derivações pré-cordiais ao redor do septo. Né? E aqui a gente está vendo o padrão strain, padrão de sobrecarga, que é um super desnivelamento que parece que você está subindo uma rampa. É diferente daquele do infarto, que você sai lá de cima com o supra assim. Você parece que está subindo uma rampinha. Então isso aqui é típico padrão de sobrecarga. Com a história de hipertensão há 20 anos, provavelmente ela tem uma massa de músculo miocárdico que é exagerada, que consome muito oxigênio, causando desequilíbrio entre oferta e demanda de O2. Como é que nós devemos estabilizar e tratar um quadro de insuficiência cardíaca aguda desses? Esse aqui é o algoritmo do European Heart Journal, que é o guideline de insuficiência cardíaca deles. Tá? Como confirmar primeiro? Início agudo, exames usuais, eletrocardiograma e raio-x de tórax. A partir daí, você já pode fazer o diagnóstico e eu diria que na nossa realidade, com anamnese, exame físico, raio-x e eletro, você tem que ter a capacidade de já colocar a insuficiência cardíaca como a primeira possibilidade e já iniciar o tratamento adequado. E aí você vai pedir ou ecocardiografia ou BNP, ou ambos. O BNP ele é um hormônio produzido no hipotálamo, Brain Natriuretic Peptide, em resposta à dilatação aguda do átrio direito, tá? Para eliminar mais sódio e água. Então, se você está pensando em diagnósticos alternativos de insuficiência cardíaca, talvez um DPLC, será que tem pneumonia, mas eu quero descartar que ela tem insuficiência cardíaca. Então aí você vai pedir o NT, ProBNP ou BNP, e se ele vier normal, então insuficiência cardíaca é improvável. Tá? Se ele vier alterado, provavelmente é insuficiência cardíaca. Tem uma faixa no meio dos dois, que é uma zona cinza, onde ele perde um pouco a capacidade de discriminar. A ecocardiografia, ela vai mostrar os sinais indiretos de insuficiência cardíaca. Então, disfunção diastólica, lembrar que nem sempre todo mundo tem fração de ejeção reduzida, alguns têm fração de ejeção preservada, né, que é o que a gente chama de disfunção diastólica antigamente, hoje insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Pode demonstrar disfunções valvares que você não está suspeitando pelo exame físico. Né? E aí, com isso aí, se a insuficiência cardíaca está confirmada, você vai iniciar o tratamento adequado. Claro que você já pode iniciar o tratamento aqui, porque a gente não tem ecocardiografia disponível imediatamente na maioria dos hospitais, mesmo terciários. Mesmo aqui no nosso hospital, que é de alto nível, nós não temos BNP. Então, hoje, na nossa realidade, ainda é história, exame físico, eletro, raio-x. Se tiver alto grau de certeza, já inicia o tratamento. Tá? Aqui, de novo, uma foto mostrando o edema em asa de borboleta e as linhas B de Kelley. Aqui tem uma linha A de Kelley e aqui tem uma linha C de Kelley. São os 3 tipos de linhas que você pode encontrar no raio-x de alguém com insuficiência cardíaca. As linhas B são de longe as mais comuns. Aqui, fotos de uma janela paraesternal de eixo longo, mostrando no corte longitudinal, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a válvula aórtica e o ventrículo direito. Aqui está a pele do paciente, aqui está o tecido profundo. Tá? Pericárdio aqui embaixo. Então, diástole e sístole, eu não tenho filme aqui para mostrar para vocês, vocês vejam que quase não muda nada. Tá? Diâmetro diastólico e diâmetro sistólico. Então, isso é uma miocardiopatia dilatada, um quadro típico de insuficiência cardíaca. Isso aqui, você consegue aprender a pegar essa janela em questão de 3 minutos na beira do leito, para já conseguir ajuizar se o seu diagnóstico
se a sua percepção de insuficiência cardíaca é correta. Comparando com o quadro de TEP do caso anterior, vejam que aqui o ventrículo direito não é quase nada comparado com o tamanho do ventrículo esquerdo. Outra utilidade bastante interessante do ultrassom é você diagnosticar as linhas B de Kerley, como eu já mostrei na aula anterior para vocês, através do achado das caudas de cometa, né? Linhas B do ultrassom, mais de 5 no mesmo espaço intercostal, e se for bilateral e simétrico, sugerem que o paciente tem o padrão B do protocolo Blue, o que sugere insuficiência cardíaca. Aqui um estudo interessante, já com algum tempo aí, mostrando, né, que o BNP, embora ele possa ser um hormônio um pouco caro do ponto de vista laboratorial, mas como você reduz a permanência hospitalar, então o grupo que utilizou BNP na dúvida diagnóstica, ele acaba que ele economiza dinheiro. Tá? Então o custo total de tratamento, $5.410 no grupo que usou BNP contra $7.264. Né? E o grupo BNP ele teve alta da emergência em dias, alta hospitalar, desculpa, mais rápido que o grupo controle. Tá? Então, às vezes, fazer diagnóstico mais rápido evita que você peça exames desnecessários e inicie tratamentos desnecessários. Então, um custo que vai aparecer na precisão diagnóstica pode te economizar dinheiro, principalmente em dias de internação. Eu gosto muito desse gráfico. Quando o paciente está com insuficiência cardíaca aguda, você vai pegar e você vai classificar ele em 4 grupos possíveis, baseado na perfusão da mão. Tá? Então é pulso, temperatura, cor, sistólica. E nos sinais de congestão. Aqui você está olhando o débito cardíaco, a pós-carga. Aqui você está olhando a pré-carga, ortopneia, turgência jugular, crepitantes, B13, edema de membros inferiores. Você pode ter 4 classificações possíveis. Você pode estar quentinho e seco, pós-carga adequada, pré-carga adequada. Esse paciente é o que todo mundo quer ser. Esse paciente não está na emergência. Tá? A nossa paciente aqui, ela tinha todos os sinais de pré-carga elevada, e ela tinha mão quente, extremidade adequada, pulso bom, pressão boa. Então ela é o subtipo mais comum de insuficiência cardíaca na emergência, que é o quente e molhado. O tratamento mais importante para esses pacientes é reduzir a pré-carga, principalmente com diurético de alça e ou vasodilatador intravenoso. Você pode estar seco e frio. Não tem nenhum sinal de congestão de pré-carga elevada, mas está com o débito cardíaco reduzido. Provavelmente você está desidratado. Isso pode ser secundário ao uso de diuréticos em doses inadequadas ou alguma doença intercorrente, como por exemplo diarreia. E aí o tratamento para esse paciente vai ser reposição hídrica. E a pior de todas as categorias é o frio e molhado. Pré-carga elevada, baixa pressão de perfusão, baixo débito cardíaco, isso é choque cardiogênico. Esse é o paciente que tem um alto risco de morte e que precisa usar drogas inotrópicas, como dobutamina. O algoritmo de tratamento do mesmo guideline é esse aqui. Edema agudo de pulmão, congestão pulmonar. Começa com bolo de diurético de alça, que o protótipo no nosso meio é o furosemide. Se tem hipoxemia, corrige com oxigênio. Se está com ansiedade ou estresse severo, considere opioide. Considere. Porque existem alguns estudos levantando a possibilidade de aumentar o risco de morte. Tá? Então, a morfina ainda é considerada uma droga interessante para alguns pacientes com edema agudo de pulmão, mas não deve ser utilizada de rotina. Ela deve ser utilizada com muito cuidado. E aí você vai avaliar a pressão arterial sistólica. O paciente que está com a sistólica bastante elevada, tem bastante espaço, como é o nosso caso, né?
considere um vasodilatador. Nossa paciente, inclusive, é uma emergência hipertensiva. O protótipo é a nitroglicerina intravenosa. A nitroglicerina é uma droga que ela aumenta, ela reduz o tônus vascular venoso. Então ela reduz a pré-carga imediatamente. Aumenta o fluxo coronariano, que pode ser interessante para pacientes que têm cardiopatia isquêmica. Tá? Então, se o diurético sozinho não está funcionando, ou se o paciente tem insuficiência renal, não urina, ou se o quadro é muito grave, agudo, e você precisa de uma resposta muito imediata, considere nitroglicerina intravenosa. Pressão sistólica numa faixa de 85 a 110, é difícil você achar espaço para usar o vasodilatador. Tá? Então você vai avaliar a resposta mesmo ao diurético e ao oxigênio. E nos pacientes que estão com sistólica baixa, os sinais de choque, você deve considerar a necessidade de acesso central e um inotrópico como o dobutamina. Respondeu bem em 30 minutos, 1 hora? Sim, continua o tratamento. Não, reavalia. Então, pacientes que não estão respondendo bem com insuficiência ventilatória, você pode considerar a possibilidade de ventilação não invasiva, que tem ensaio clínico randomizado em insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, com redução de mortalidade e de necessidade de intubação. Considerem ventilação invasiva se o quadro for muito grave. E é importante você medir o débito urinário. Tá? Se o paciente não está urinando, você talvez tenha que colocar uma sonda de demora e titular a dose de diurético para a função renal. Tá? Dá uma passada aqui. Nosso último caso é um paciente de 65 anos, masculino. Ele tem dispneia intensa, tosse e expectoração purulenta. Há 4 anos ele sofre com dispneias e esforços, mas nos últimos 10 dias, logo após sintomas de IVAS, os sintomas pioraram muito. Nas últimas noites, ele teve que ficar sentado na sala, usando nebulizações, que segundo ele melhoram um pouco o quadro. Ele é tabagista, 45 anos maço, ativo, e usa nebulizações com fenoterol e ipratrópio 4 vezes ao dia há 1 ano. Também é hipertenso e usa de enalapril e hidrocortisona. Ao exame físico, ele está em regular estado geral, cianótico, uma oximetria de 80% em ar ambiente, fala entrecortada, frequência respiratória de 18, uso de musculatura cervical e abdominal. Está em ancoragem, tem calos nos cotovelos. Em ortopneia, tórax em barril, murmúrio vesicular reduzido, com sibilos expiratórios difusos e roncos, frequência cardíaca de 102, pressão arterial de 120 por 80, bulhas hipofonéticas e um edema em uma cruz em 4 em ambos os membros inferiores. Então, uma exposição significativa a tabagismo, um paciente que tem uma causa crônica lentamente progressiva de dispneia, tá? E que piorou agudamente. Tem expectoração purulenta, tosse, tórax em barril, ancoragem, calos nos cotovelos. Só tem uma doença que dá calo no cotovelo, que é a doença dele, que vocês já devem ter se dado conta que é DPAC. O raio-x típico de um tipo de caso desse, com um aumento do diâmetro crânio-caudal, hiperinsuflação pulmonar. Ao contrário do nosso caso anterior da senhora, o coração dele, dessa vez, ele está inocentado pelo raio-x. Uma retificação do diafragma, com aumento tanto do espaço retroesternal, né? Então o famoso tórax em barril. Vejam que o diâmetro crânio-caudal está quase que equiparado com o diâmetro anteroposterior do tórax. Então é uma doença de obstrução de fluxo aéreo na expiração, causando o alçaponamento de ar, com a desvantagem mecânica. Você não consegue mais usar o diafragma para ventilar, porque tem muito ar retido lá dentro. E aí você acaba utilizando a musculatura cervical e intercostal acessória, o que justifica a ancoragem. Para ancorar, você precisa colocar os cotovelos numa cadeira, por exemplo. E como eles fazem isso cronicamente, nas fases mais avançadas, você consegue perceber os calos dos cotovelos no exame físico. Uma exacerbação de DPAC é um evento agudo, caracterizado por uma piora dos sintomas usuais do paciente, que é maior do que aquela variação normal. Eles têm uma variação normal dia a dia. DPAC é uma doença que tem sintomas estáveis.
E esse evento agudo leva à necessidade de uso de medicação a mais. A causa mais comum são as infecções virais de viés superior. O DPC é uma doença inflamatória crônica das vias inferiores. Vírus aumentam ainda mais essa inflamação. Fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, infecção e dano das células epiteliais com prejuízo do pouco mecanismo de clearance mucociliar que eles já têm, infiltração por neutrófilos e macrófagos e estresse oxidativo da via aérea. Então, como o paciente já está desequilibrado, ele não tolera essa cascada fisiopatológica e acaba aumentando a produção de muco, a broncoconstrição pelo edema e inflamação, e bactérias podem aproveitar essa disfunção mucociliar, para aumentar a quantidade de unidades formadoras de colônia na via aérea inferior. Tá? Além disso, existem causas não infecciosas. Alterações climáticas, físicas, de temperatura, química, poluição atmosférica, irritantes exógenos e, eventualmente, até tromboembolismo pulmonar. A causa mais comum, então, são infecções de via aérea superior, IVAs, e infecção da árvore traqueobrônquica. O diagnóstico é a apresentação clínica. Sintomas, alteração aguda do padrão dos sintomas, e a meta do tratamento é minimizar o impacto da exacerbação e prevenir o desenvolvimento de exacerbações subsequentes. Os beta-agonistas de curtação, com ou sem anticolinérgico de curtação, são usualmente os broncodilatadores de eleição para o tratamento de uma exacerbação. Corticosteroides sistêmicos e antibióticos podem reduzir o tempo até que você se recupere, melhorar a função pulmonar, melhorar a PaO2 e reduzir a recorrência, a falha de tratamento precoce e reduzir o tempo de hospitalização. As exacerbações são eventos clínicos que podem e devem ser prevenidos através de vacinas e de um adequado tratamento com medicações crônicas, principalmente broncodilatadoras. São eventos clínicos que têm um impacto negativo muito grande na qualidade de vida, alto custo, aumento de mortalidade. Hoje, uma exacerbação tem uma mortalidade maior que infarto agudo do miocárdio. E impactam severamente nos sintomas e na função pulmonar. Alguns pacientes não conseguem se recuperar nunca até a função pré-exacerbação e aceleram o declínio funcional do DPOC. Quais são os exames necessários? Gasometria arterial para os pacientes que precisam hospitalizar, para avaliar se você está com hipercapnia ou acidose ventilatória, ou se precisa de oxigênio suplementar. O raio-x de tórax, que exclui diagnósticos alternativos, principalmente pneumonia. É difícil só pelos sintomas excluir um quadro pneumônico. O eletrocardiograma, um hemograma. Se você tem escarro purulento durante uma exacerbação, né, com o aumento da quantidade de muco e da purulência desse muco, essa é a indicação para iniciar tratamento antibiótico empírico. Esse antibiótico deve ser dirigido para os agentes mais comumente envolvidos, que são pneumococo, hemófilo e moraxella. Então você não pode usar só amoxicilina ou ampicilina. Você tem que usar alguma droga que consiga driblar a produção de beta-lactamases, principalmente pelos gram-negativos hemófilo e moraxella. Quais são as opções? Cefalosporina de segunda geração, a combinação de penicilina com inibidores da beta-lactamase, como amoxicilina e clavulanato, e as quinolonas respiratórias. Testes bioquímicos para avaliar distúrbios eletrolíticos, diabetes ou desnutrição. E a espirometria não é recomendada durante uma exacerbação. O oxigênio utilizado em baixos fluxos para corrigir a hipoxemia, broncodilatador nas maiores doses toleradas e os corticosteroides sistêmicos. Uma dose de 40 mg de prednisona por dia por 5 dias é recomendada. Os antibióticos devem ser dados para pacientes que tenham, então, pelo menos 2 de 3 sintomas cardinais. Aumento da dispneia, aumento do escarro, do volume do escarro e aumento da purulência. Se você tiver 2 desses, você tem indicação de utilizar antibiótico, que deve ser recomendado pela via oral, diferentemente da pneumonia.
Esses são os famosos critérios de Antonisen, em homenagem ao autor canadense que os cunhou lá pelos começo da década de 90. Todos os pacientes que necessitarem de suporte ventilatório mecânico devem utilizar antibiótico terapia. A ventilação invasiva, que nós comentamos na aula anterior, ela é indicada como um modo ventilatório de eleição para os pacientes hospitalizados com exacerbação aguda de DPOC. Melhora a acidose, melhora a frequência respiratória, melhora a dispneia e reduz a taxa de intubação e tempo de internação. Reduz mortalidade. Tá? Nem todos os pacientes vão chegar a tempo de utilizar, alguns vão chegar em extremo. Mas sempre que possível você deve indicá-la e para ela funcionar você deve indicá-la precocemente. Quais são os pacientes que precisam ficar internados? Então, pacientes com sintomas muito graves, que têm um DPOC grave, subjacente, não respondeu ao tratamento ambulatorial, com várias comorbidades ou sérias comorbidades, que exacerba frequentemente, que é frágil, com idade avançada e que não tem suporte social. Bom, esse é o final da nossa aula, então. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês em me ouvir, espero que a minha voz esteja alta e clara. E eu queria, então, com esses casos e essa revisão de literatura, discutir essas 4 causas de insuficiência ventilatória. Os slides, eles têm as referências para vocês estudarem. Tá? Então, referência de asma, referência de TEP tá aqui. Se alguém tiver alguma dificuldade de achar algum artigo, se não me engano, eu já coloquei todos esses no AVA. Tá? E os slides do DPOC eu tirei diretamente dos slides que estão disponíveis do GOLD, que é a diretriz mundial de DPOC. Tá? Então, versão de 2015, nessa parte de exacerbação ela continua atualizada. Tudo de bom, pessoal. Até a nossa próxima aula.